Olá, tudo bem? Meu nome é Ricardo Beck, sou professor de informática, também sou orientador de estudos e trago para você agora um comentário de uma questão estilo Fundação Carlos Chagas do Excel. Vou tentar fazer uma explicação bem completa para que você entenda todos os detalhes, combinado? É legal que você saiba que você pode seguir as minhas dicas diretamente no Instagram. Procura lá, @profricardobeck. Vamos lá então? Olha só a questão que eu trago para você agora. Essa questão, ela diz: a planilha abaixo foi editada no Excel 2010 em português. Freia. Por quê? Porque quando eu falo de funções, eu vou dizer para você, tá estudando? Não importa a versão. Pode fazer do Word 2010, do Excel 2010, do Excel 2013, do Calc. O importante é entender o que a banca está cobrando, tá? É utilizada para calcular o desconto nos preços. Tá ali, ó. Planilha, caderno desconto, valor desconto e aqui está o preço. Então, meio lógica essa situação, né? Mas ele traz a situação. Caso seja inserida a fórmula blá, 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 na célula D2, vamos achar D2? Aqui, ó. Esta é D2. Muito bom. Aí ele vai dizer assim, e posteriormente arrastada para as células D3 e D4. Pera aí. Esse arrastado, o que ele quer dizer é o seguinte, ó. Imagine que aqui eu tenha selecionado essa célula, no lado direito inferior eu tenho a alça de preenchimento. Ó, alça de preenchimento. Quando você clica, segura e arrasta para baixo, ela vai ter a função de cópia. Sério, Ricardo? Olha só, pegando aqui o Excel, vou aumentar o zoom na barra de status e vou fazer assim, ó, número 1. Aqui está a minha alça de preenchimento. Clique, segura e tum, 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 1. No Calc seria diferente, mas eu estou falando do Excel. Aí eu faço o número 1 e eu faço o número 2. Seleciono os dois, só tem uma alça de preenchimento, 3, 4, 5. Viu que ele seguiu o padrão? Mas esse padrão, ele também tem uma outra lógica. Dá uma olhada comigo. Eu vou pegar aqui, só porque eu preciso da apresentação, para mostrar assim, ó. Tudo começa A, B, linha 1, linha 2. Tudo acaba começando lá na célula A1, não é mesmo? Quanto mais para a direita você vai, mais você aumenta os teus domínios. Quanto mais para baixo você vai, mais você aumenta os teus domínios. Quando você volta, você diminui. Quando você volta, você diminui. Portanto, se eu pensar aqui numa célula que está a sua alça de preenchimento, se eu copio e colo mais para a direita, se eu arrasto mais para baixo, ele vai aumentar o valor. Se eu faço isso para cima ou para a esquerda, no intuito de estar retornando para 1, ele vai diminuir. Eu posso observar essa relação na própria planilha do Excel. Olha só, deixa eu selecionar tudo aqui, apertar Del e fazer 1 e 2. Seleciono. Se eu for para baixo, 3 e 4. Se eu for para cima, 0. Opa! Se eu for, hipoteticamente, para cima, 0, menos 1, menos 2. O mesmo no sentido horizontal. Olha só, 2 e 4. Ele vai pegar o padrão Beck. Vai. Olha só. Eita. Ele vai pegar lá o padrão. 6 e 8. Se eu arrastar para a esquerda, ele vai fazer 0 menos 2. Certo. Perfeito? Então tá. Já entendi o que ele quis dizer na minha questão com pega ali e arrasta para D3 e D4. Os valores na célula serão respectivamente. Bem, antes de eu calcular isso, é hora de entendermos uma função. Já vou dizer para você, é uma das funções mais importantes que existem, é a função C. Saber da sua sintaxe, entender seu funcionamento é fundamental. Então vem aqui comigo, já dá uma revisada nesse assunto. A sintaxe da função C se dá da seguinte forma, igual C, abre parênteses. Aí vem a minha condição. E eu já vou adiantar, a parte mais difícil é enxergar até onde a condição vai. A condição vai até um ponto e vírgula, e essa condição ela tem que responder ou verdadeiro ou falso. Tá? Você tem que chegar nesse ponto e vírgula conseguindo responder verdadeiro e falso. Se a condição for verdadeira, você vai fazer imediatamente o que vem depois do ponto e vírgula. Se não, vai fazer o que vem depois. Se ela for falsa. Olha um exemplo aqui, ó, chutando. A1 vale 3 e C3 vale 5. Tá? Aí eu faço igual C, abre parênteses, A1 for diferente, olha o símbolo de diferente, de C3, então, ó, até aqui, ó, C3, se não, A1. Entendendo agora, esse cara aqui, ó, é a condição. Será ou verdadeiro ou falso.
Se for verdadeiro, faz só isso até aqui. Se não, ignora isso e faz isso. Então, ou isso será a resposta. Quem é A1? A1 é 3. Que símbolo é esse? É diferente. Quem é C3? C3 é 5. 3 é diferente de 5? Verdadeiro. Então, eu ignoro isso e a minha resposta é C3, que vale 5. Assim, eu consegui revisar contigo a função C, uma função condicional. Aqui a nossa função, vamos dar uma olhada. Cadê a condição? A condição está aqui, ó. Essa célula foi digitada em D2. E ele vai querer saber os valores dessas células. Então, vamos calcular D2 primeiro? Porque D2 está aqui, ó. Vamos calcular D2? Vamos lá. Quem que é a condição? B2 maior que 50. Isso aqui é a minha condição. Será verdadeira ou será falsa? Se for verdadeira, vai até o próximo ponto e vírgula. Se for verdadeira, senão será falsa. Ricardo, tomara que seja falsa. Por quê? Porque daí dá só B2. Vamos ver? Quem é B2 lá? B2 é 15. Legal. Vamos substituir? 15 é maior do que 50. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso. Se é falso, a gente vai esquecer isso e a resposta é B2. Ufa! Então a resposta é 15. A célula D2 é igual a 15, que é a primeira. Então eu sei que essa aqui não é porque dá 13,50, essa dá 13,50, opa, essa dá 15, essa dá 15 e essa dá 15. Então agora está na hora de calcular o resto. Para calcular o resto, eu vou ter que ter noção de um outro conceito, que é a parte de referência relativa e absoluta. Então vamos trabalhar isso. Deixa eu apagar aqui e vamos trabalhar isso. Olha só. Para que você compreenda, antes de eu pegar e explicar como vai funcionar ao arrastar, que vai ser o lance do copiar, eu preciso ver contigo a situação de referência absoluta e relativa. Vamos fazer uma relação bem tosca? Não fala da minha opinião isso, não me irrita. Mas olha só, a questão de referência relativa e absoluta tem a ver com casamento. Uma pessoa que é casada, ela é a referência absoluta. Ela está presa. Ricardo, presa? Presa! Eu, por exemplo, mas no bom sentido. Eu não posso hoje acabar de gravar esse comentário de questão contigo, pegar meu carro e fugir para Florianópolis. Eu não posso. A minha esposa vai mandar um exército atrás de mim, não para me buscar, mas para me matar. E se eu fosse solteiro, relativo, eu podia fazer o que eu quisesse. Podia ir para onde eu quisesse, sem avisar ninguém. Dá uma olhada como isso funciona dentro do Excel. Ricardo, você é um idiota. Obrigado. Olha só. A1. A1 é o endereço da célula, é relativo. Varia na cópia. Varia. Relativo varia na cópia. Agora, quando o cara é casado, olha só. Travou o A, porque o A e o 1 são dois caras aqui, ó. Eles são solteirões, o A e o 1. Aqui ele travou o A, travou o 1. Eu digo travou porque mulher vem sempre antes do homem e significa dinheiro, sucesso. Mulher vem sempre antes do homem e significa sucesso. Ricardo, eu não vou decorar isso. Vai sim. Olha aqui, ó. Porque essa é totalmente absoluta. Não varia a coluna, não varia a linha. Se ela é mista, olha só, me diga, quem é que está travado aqui? O A ou o 1? É o A, porque a mulher vem antes do homem e significa dinheiro. E nesse caso aqui, ó, quem é que está travado? O A ou o 1? O 1 está travado porque mulher vem antes do homem, significa dinheiro. São tipos de referências mista. Metade absoluta, metade relativa. Metade relativa, metade absoluta. Resumindo, relativa vai variar. A absoluta não varia. Você pode fazer o seguinte, ó, para a gente fixar. Endereço D2. Aqui é relativo. A coluna varia e a linha varia. Aqui é totalmente absoluta, tanto para a coluna como para a linha. E a mista trava a coluna e não a linha, ou não trava a coluna e trava a linha. Você pode mostrar como funciona isso na cópia? Sim, porque tudo está voltado para a cópia. Indo para o Excel, eu vou fazer um exemplo sem lógica só para você entender. Vou colocar um apóstrofo aqui. Por que apóstrofo? O apóstrofo diz assim para o Excel, olha, vem um texto pela frente. Um exemplo clássico do apóstrofo. Se eu fizer, não é apóstolo, é apóstrofo. Se eu colocar 001, Enter, vira 1. Mas, Ricardo, eu queria que aparecesse 001. Põe apóstrofo 001. É um texto. Bacana. Tá, então vamos voltar aqui, ó. Apóstrofo igual a A2 vezes C1.
Você está vendo alguém casado aqui? Ah, esse asterisco. Não. Você está vendo ali o sinal de dinheirinho? Tem alguém casado ali? Não. Todo mundo é relativo aqui. Deixa pintado. Vou lá no inserir, vou pegar aqui uma forma para que a gente possa colocar uma seta aqui, fica bem bacana para você entender bem. Vou rotacionar, Meu objetivo não é responder a questão com pressa, é que você entenda para as próximas questões, tá? E vamos supor que eu vá copiar, Ctrl C, e vá colar aqui, Ctrl V. Como é que isso vai ficar aqui? Eu tenho que saber quantas linhas e eu tenho que saber quantas colunas, elas variam daqui até aqui. Mas você acabou de ver comigo que quanto mais para baixo ou mais para a esquerda você for, esquerda? Quanto mais para baixo ou para a direita, mais aumenta os teus domínios. Quanto mais para a esquerda ou para cima, diminui. Então, eu vou dizer assim, ó, daqui para baixo, quantas linhas variaram? 1, 2, 3, 4. Mais ou menos? Mais 4. Então, eu vou dizer para você, ó, mais 4. Quantas colunas? 1, 2, 3. Mais ou menos? Mais 3. Por que mais? Lembra do desenho que eu acabei de te mostrar na referência, na alça de preenchimento? Quanto mais para baixo ou para a direita, aumenta. Legal. Agora veja comigo. Apóstrofo igual a. A representa linha ou coluna? Coluna. Quantas colunas variaram? Mais 3. A está aqui. 3 posições para frente. B, C, D. Aqui eu vou colocar D. 2 representa linha ou coluna? 2 representa linha. Quantas linhas variaram? 4. Se eu estou aqui no 2, 4 posições. 1, 2, 3, 4, 6. É só somar, né? Vezes C. C representa a coluna. Quantas colunas variaram? 3. C está aqui. 1, 2, 3. F. 1 representa a linha. Quantas linhas variaram? Mais 4. 1 mais 4, 5. Vai ficar assim. Porque as referências, elas são o quê? Relativas. Se eu copiasse daqui para baixo, como é que ficaria? Ó, daqui para baixo. Ficaria como? A. A representa linha ou coluna? Coluna. Mas daqui para baixo, quantas colunas passearam? 0. Então repete A. 2. Daqui para baixo, uma linha. Vira 3. Vezes. C é coluna. Daqui para baixo eu estou na mesma coluna. Coluna, então foram 0. C. 1 para baixo, 2. Se eu copiasse daqui e colasse embaixo, ficaria assim. Só por curiosidade. Agora dá uma olhada. Esquece isso. Só por curiosidade. Imagine que eu queira deixar esses caras assim, ó. Casa esse cara, casa esse cara, casa esse cara e casa esse cara. Como é que vai ficar aqui? Meu querido, minha querida, igual. Por quê? Porque não interessa quantas linhas ou quantas colunas. O A representa linha ou coluna? Ah, o A representa coluna. Quantas colunas variaram? Não interessa, ele está travado, não interessa. O 2 está travado, repete. O C está travado, repete. O 1 está travado, repete. Certo. Agora vamos pegar uma mista aqui, ó, para você entender. Ó. Tiro essa e tiro essa. Pronto. Como é que vai ficar? O A é casado? Não. A mulher aqui é do 2. Então, o A é o quê? O A é coluna. Quantas colunas? 3. 1, 2, 3 posições. D. O 2. O 2 repete porque ele é casado, ele não varia. O 2 repete porque ele é casado, ele não varia. Vezes o C. O C repete, ele é casado, ele não varia. 1 é solteirão, que é mista também. 1 mais 4 linhas, 5. Vai ficar assim, tá? Vamos voltar para a nossa questão? Vamos voltar para a nossa questão. Ele diz assim, ó, eu vou copiar essa fórmula lá para cima, ó. Então vai ficar, deixa eu apagar isso aqui para ficar mais fácil. Igual tem um C aqui, né? C. B2 for maior que 50, então B2 menos B2 vezes C2, se não B2. É assim. É assim, ó. É bem assim, né? Aí eu pergunto para você nesse sentido. Se eu estou aqui em D2 e eu copiar para baixo, me diga quantas colunas vão variar daqui para cá? 0. Eu estou na mesma coluna. Quantas linhas vão variar daqui para baixo? Mais uma. Então quem é número vai ter mais um acrescido. Vai ficar assim, ó, igual C, B, que não muda porque é coluna,
B3. Porque muda porque é linha. Maior que 50, então B3 menos B3 vezes C3, então B3. E se for mais uma para baixo, ele varia duas linhas. Igual C, B4 maior que 50, então B4 menos B4 vezes C4. Se não, B4. É assim que vai ficar. Essa primeira você já viu que deu 15. Agora vamos calcular a segunda. Quem é B3? B3 é 50. Aqui, ó. 50. 50 é maior que 50? Não. 50 é igual a 50. Então, não faz isso, que é verdadeiro. Aqui, se for a coluna do verdadeiro, aqui falso. Então, faz B3. Quem que é B3? 50. Então, a segunda resposta aqui é 50. Já cheguei na resposta certa, a letra E. Então eu paro de fazer. Não, a gente está aqui estudando. Volta lá. Aí você tem aqui, ó, a próxima. B4. Quem é B4? 60. 60 é maior que 50? Ixi, verdadeiro. Então ignora isso e tem que fazer isso. Só que aqui eu tenho... Essa é uma questão super completa. Porque agora ela traz a relação dos operadores aritméticos. Nos operadores aritméticos, o que você tem que lembrar? Primeiro faz quem está nos parênteses, depois faz a potência, depois se faz a multiplicação ou a divisão, quem estiver mais à esquerda primeiro, depois faz soma ou subtração. E aqui, para complementar, vou colocar o E comercial também. E Beck, dá uma força nisso. Vou dar uma força nisso. Vou pegar uma planilha nova, vou aumentar o zoom, e eu trago assim para você, ó. Igual a 2 vezes 2 elevado ao quadrado. Quanto dá isso? Veja, não tem parênteses. Não. Qual é o próximo? Potência. Então eu faço 2 elevado ao quadrado, 4. 2 vezes 4, 8. Para dar 16, eu tinha que colocar parênteses aqui. Aí tudo bem. Aí então ele vai dar essa prioridade, primeiro parênteses, depois a potência? Agora dá 16. Certo. Agora dá uma olhada nesse lance. Imagine aqui, ó, 3, 3 e 2. E eu faço igual a esse, dividido por esse, e multiplicado por esse. Quem eu faço primeiro? Faz os parênteses. Veja, querido, querida, não tem parênteses. Quem vem depois na hierarquia? Vem a potência. Tem potência? Não tem. Quem vem depois? Multiplicação e divisão. Sempre quem estiver mais à esquerda primeiro, senão vai dar pau. Por exemplo, se eu fizesse A2 vezes A3, daria 6. E 3 divididos por 6 daria meio, mas dá 2. Então, sempre que empatar, você vai fazer o quê? Da esquerda para a direita. Primeiro vai fazer a divisão, nesse caso. Se a multiplicação tivesse aqui, primeiro a multiplicação. Mas, ó, A1 por A2, 3 divididos por 3, 1. 1 vezes o 2, 2. Certo? Então, sempre nesse sentido. Vou até colocar um apóstrofo aqui para você ficar vendo, ó, nesse sentido. E agora, olha outro exemplo. Igual a 2 mais 2 mais 2, E comercial 4. Cruz credo. O E comercial é a concatenação. Ele gruda. Olha ali. 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 gruda com 4, 64. A e V igual esse E comercial concatena com esse, gruda. AV. Mas eu posso concatenar números também. Por exemplo, 3 e 4. 34. Porque é a concatenação. No meu esquema aqui, eu digo para você que a concatenação ela tem menor prioridade do que a soma e a subtração. Volto para a questão. E aí eu tenho aqui, ó. Quem você faz primeiro, a subtração ou a multiplicação? A multiplicação. Então vai ficar B4, que é 60, menos 60 vezes o C4, que é 10%. Eu vou fazer assim, ó. Aí tem mais um detalhe importante aqui, que eu gostaria que você observasse. Olha só. Se eu colocar aqui 250 e aqui eu colocar 10% igual a esse vezes 10%, vai dar o quê? 10% de 250, 25. Se aqui eu colocar 100, vai dar 10, que é o quê? 10%. Então, peraí, quando eu multiplicar aqui, vai dar 10% de 60. Ficará 60 menos 6. Que é 6%, 10% de 60, que até ontem dá 54. Se nós procurarmos, de fato, dá 54, e a resposta correta é
a letra E. E aí, fechamos? Sentiu o nível da questão? Muitos detalhes. Não é uma questão muito difícil, mas muitos detalhes. Lembre-se, o importante é fazer o máximo de questões e ir anotando, pontuando aquilo que você tem dificuldade. Quer mais dicas? Me segue lá no Insta, @profricardobeck e, obviamente, entre em contato que eu estou aqui para te ajudar. Um grande abraço para você, bons estudos e até mais!